Olá, queridas. Olá, queridas. Hoje eu gostaria de dividir com vocês um acontecimento, algo que aconteceu ontem, quando eu estava no ônibus. Eu não sei aí na cidade de vocês como é que acontece, pelo menos aqui onde eu moro, Cachoeiras de Macacu, que faz parte da região metropolitana do Rio, mas é uma cidade pequena, que tem 57 mil habitantes. E no ônibus que eu pego para ir para o trabalho, eu trabalho numa cidade vizinha aqui à minha cidade. Normalmente tem pessoas que entram vendendo coisas, nós estamos vivendo uma crise muito grande, então a gente sabe que as pessoas precisam se virar de alguma maneira, né? Então vende bala, vende doce, vende utensílios domésticos, enfim, vende aquilo que eles acham que é mais necessário. E também entram pregadores fazendo a pregação de Deus e logo após pedem dinheiro. Eu já fiz um monte de reclamação acerca disso para a empresa, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Eu não tenho nada contra quem faça pregação religiosa, desde que não seja no ônibus, porque quando você paga uma passagem de ônibus, você não paga para escutar pregação religiosa ou pregação política, seja lá do que for, você paga para ser transportado, sabe? Então eu posso até parecer chato aos olhos de vocês, mas eu acho que tudo tem um limite. Se eu quiser escutar uma pregação religiosa, eu vou escutar. Eu vou a uma associação religiosa, seja ela qual for, e vou lá. Eu não preciso que alguém venha no ônibus e passe a minha viagem toda, que às vezes a pessoa quer estudar, quer ler, quer pensar, enfim, quer ficar em silêncio e não consegue. Da mesma forma são os vendedores, as pessoas vendem ali, eu sei que as pessoas precisam se virar, mas atrapalha a viagem das pessoas, né? Mas, enfim, eu sou voto vencido, não consegui ainda fazer com que a empresa impeça essas pessoas. Enfim, eu estou, com certeza eu devo estar errado. Mas ontem, especificamente, aconteceu um fato muito interessante, né? Que eu falei, poxa vida, a gente faz julgamento errado acerca das pessoas. Entrou um rapaz no ônibus, ele passou na roleta, pagou a passagem dele e falou assim, senhores passageiros, eu falei, já vem, ou vai fazer pregação, ou vai vender algum produto. Ele falou, eu não vou vender, ele falou por assim, eu não vou vender nada, nem vou fazer nenhum tipo de pregação. Eu só gostaria de dividir com vocês um momento muito alegre da minha vida. Eu acabei de saber que minha esposa está grávida e que eu vou ser pai. Olha, eu fiquei tão emocionado porque é tão difícil você ver pessoas. Veja bem, ele estava numa alegria contagiante, é muito bacana, né? Quem tem filho sabe o que é isso, né? Saber que vai ser pai, era o primeiro filho dele, ele falou lá na fala que ele falou lá para todas as pessoas do ônibus. Então é tão difícil você ver pessoas se predispondo a dividir alegrias, né? Que dividir tristeza todo mundo quer, né? Dividir miséria, dividir coisas ruins, todo mundo quer porque angaria a pena alheia, né? Faz com que as pessoas sintam pena das pessoas, né? Isso a gente faz com bastante peculiaridade, né? Infelizmente nós temos bastante capacidade, a gente não precisa nem ser ator para fazer isso. Mas esse rapaz resolveu dividir a alegria de ser pai, sabe? Ficou todo mundo ali, bateu palma para ele, e ele ficou muito feliz. Quer dizer, ele devia estar tão cheio daquilo, ele precisava dividir aquela alegria com todo mundo, né? Então, queridos e queridas, a pergunta que eu me fiz, quando foi que eu dividi com outras pessoas as minhas alegrias, as minhas vitórias? Quando foi que eu me predispus a dividir coisas boas? Às vezes nós temos a oportunidade de dividir as nossas felicidades, mas nos contemos, ficamos com medo de dividir coisas boas. Não tenhamos medo, porque quando nós dividimos com as pessoas as coisas boas, nós damos a oportunidade a elas de também almejarem coisas boas, porque o exemplo arrasta. Nós precisamos, nesse mundo em que nós estamos vivendo, em que parece que tudo está errado, nós precisamos de bons exemplos, e certamente existem muitos bons exemplos, existem muitas pessoas fazendo coisas muito boas. Nós não sabemos por quê, porque primeiro que nós também não estamos interessados em saber, e depois porque talvez essas pessoas não dividam conosco, ou também nós não estamos com ouvidos de ouvir. Então, queridos e queridas, dividir as coisas boas é muito importante. Veja bem,
Os evangelhos de Jesus são conhecidos como boas novas, ou seja, os apóstolos saíam para levar as boas novas, ou seja, dividir com as outras pessoas as boas notícias, dividir com as outras pessoas tudo aquilo que Jesus ensinou. E o que é que Jesus ensinou? Ama teu próximo como a si mesmo. Resumindo tudo que Jesus fez, é isso que Jesus fez. Então, da mesma forma que esse rapaz resolveu dividir conosco lá no ônibus, que a esposa dele estava grávida, que era o primeiro filho dele, ele estava muito esfoziante, nós também podemos dividir com outras pessoas notícias boas. E é assim que nós temos que fazer. Num mundo em que nós vivemos de fake news, em que as pessoas disseminam mentiras e coisas ruins acerca de tudo e de todos, em que as pessoas ficam falando mal dos outros sem saber se aquilo é verdade, repassando mensagens erradas, mensagens acerca de coisas que não são verdadeiras, pessoas querendo ludibriar as outras. Então, nós temos a oportunidade de fazer a diferença, ou seja, dividir notícias boas, dividir boas novas, como os apóstolos fizeram acerca dos evangelhos de Jesus. Não vamos nos deixar levar pelo pessimismo. O mundo está cheio de pessoas pessimistas. Vamos fazer parte daqueles que são otimistas, daqueles que veem coisas boas onde elas verdadeiramente existem. Como Jesus disse, até no lodo nasce a flor. E é verdade, porque lá tem adubo suficiente para que a flor possa florescer. Ou seja, num lugar fétido e feio, nasce uma flor e enfeita aquele ambiente. Então vamos ser essa flor que vai embelezar o dia das pessoas. Vamos disseminar as boas novas, vamos disseminar as boas notícias e os bons feitos. Às vezes, nós temos a oportunidade de fazer isso e nos recolhemos, mas quando recebemos uma notícia ruim, fazemos uma questão danada de disseminar para adiante, fazer com que todos saibam o quanto o mundo é ruim. E na verdade o mundo não é ruim. Nós é que somos pessoas que enxergamos o mundo de uma maneira tenebrosa e feia. Porque na verdade esse planeta é maravilhoso. Se nós olharmos, nós vamos enxergar só coisas boas. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.